Olha só, deixa-me te fazer uma pergunta. Deus ficou feliz com você hoje? Estamos já chegando ao final do dia. Deus ficou feliz com você hoje? Hoje, você acertou mais ou errou mais? Ou, quem sabe, você até acertou mais, mas cometeu um erro tão grave que o erro fez esquecer tudo o que foi de bom. Você por acaso se relaciona com Deus como se fosse uma balança, em que Deus estar feliz com você tem a ver com o tanto de bem você faz, de tal forma que você vai ganhando pontos com Deus à medida que você acerta e vai perdendo pontos com Deus à medida que você erra? Quanto mais bem você faz, mais você ganha pontos. Quanto mais erro você comete, mais você perde pontos com Deus. Como é a sua relação com Deus para que você fique bem com Ele e especialmente que Ele fique bem com você? Porque você ficar bem com Ele não faz muita diferença. Agora, Ele ficar mal com você faz uma diferença. Então, que Ele fique bem com a gente. Como é que está Deus hoje com você? O que eu queria falar é como é que deve ser essa nossa relação com um Deus que é santo, um Deus que é Deus soberano, Senhor sobre todas as coisas, um Deus inatingível. Ora, se Ele é inatingível, como é que você e eu, meros, pobres pecadores, podem atingi-lo, podem alcançá-lo? Como é que a gente pode se propor a um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, uma vez que Ele é? Deus é, Ele não é qualquer um. Hoje de manhã nós estávamos lendo lá em Taguatinga Isaías, em que Deus pergunta, Isaías 40, com quem ou com o que vocês vão me comparar? Quem é comparável a mim? Quem é que pode entender, perscrutar? Quem é que pode de fato definir Deus? Um Deus indefinível. Como é que você pode se relacionar com um Deus desse, que está tão distante de nós todos quanto ao ser dele? Em João capítulo 4 tem aquela história muito conhecida de nós todos, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Algumas coisas acontecem ali que você já deve provavelmente conhecer a história, em que Jesus, em caminho ele para em Samaria, na beira de um poço, e conversa com uma mulher samaritana. Ela já estranha dele parar e conversar com uma mulher, principalmente por ser samaritana, coisa que um judeu jamais faria, conversar com um samaritano. Mas além de Jesus conversar com uma samaritana num poço de água, ele se propõe a oferecê-la água viva. E aí ela diz: mas quem é você? Eu não tenho onde tirar essa água, nem os pais. E depois Jesus Cristo continua conversando com ela e ela fala a respeito da vida dela, do casamento dela, das relações dela. E aí depois ela fala da adoração no monte, diferentemente daquilo que os judeus pensavam. Aí Jesus fala: Deus é Espírito, versículo 24, João 4, 24. Deus é Espírito. E é necessário, ou usando outra versão, e importa, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito e importa que aqueles que se aproximam dele, aqueles que se relacionam com ele, aqueles que prestam culto a ele,
o façam também em espírito e em verdade. Eu suponho que a maioria de nós não sabe do que é que Jesus está falando. Deus é espírito. A única maneira de nos relacionarmos com Deus é também em espírito. Não existe outra maneira. Nós temos aquela frase muito divulgada pelo reverendo Caio: Deus não existe, Ele é. Ora, um Deus que é e não existe, só pode se relacionar conosco baseado naquilo que a gente é, não baseado naquilo que a gente faz, não baseado naquilo que a gente não faz. Um Deus que é e que é criador de todas as coisas, não há nada visível, nada palpável que não tenha sido criado por Ele, ou que provenha de algo que Ele tenha criado, que não esteja debaixo do poder e do controle dEle. Portanto, nada disso pode servir de mídia, nada disso pode servir de base para a minha relação com Deus. A única maneira de me relacionar com Deus é através daquilo que eu sou, e não através daquilo que eu faço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu toco, daquilo que eu realizo. Tudo que eu faço não quer dizer absolutamente nada para Deus. Não há nada que possa me recomendar a Deus. Tudo que você fizer de melhor não é nada, porque Deus estará olhando quem você é. Tudo aquilo que você faz de mal não é a medida pela qual Deus vai se relacionar com você, porque não é um ato pontual, maldoso, pecaminoso, que vai fazer você deixar de ser amado por Deus, porque não é assim que Ele olha você. Ele olha para quem você é, e aquilo que você faz nem sempre realmente diz aquilo que você de fato é, porque muitas circunstâncias movem aquilo que nós fazemos, muitas questões da existência nos levam a fazer coisas que nós não queríamos fazer, e que não revelam o cerne do nosso interior, a essência do nosso ser. É aí que Deus olha. Lembrem-se de Samuel com os filhos de Jessé, para escolher um deles para ser o rei de Israel. Deus o havia mandado lá para ungir o rei. Ele passou por todos os filhos de Jessé e nenhum deles era. E a cada um Samuel dizia: é este. E Deus dizia: não é, é este, não é, é este, não é, é este, não é, é este, não é, até que não sobrou ninguém. Só tinha um rapazinho que era pastor de ovelhas, e Samuel falou: bom, só sobrou o pastorzinho de ovelhas, certamente não é ele. Aí Deus responde para ele: você olha a aparência, eu olho o coração. Olhe para Davi. Quantos erros Davi cometeu, e todos os erros graves que ele cometeu, por acaso fizeram com que ele deixasse de ser considerado pelo próprio Deus como o homem segundo o coração de Deus? Não. Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, apesar de todos os erros que ele cometeu, porque a relação com Deus não se dá na medida dos meus acertos e dos meus erros. Eles dizem pouco a meu respeito, porque aquilo que realmente Deus olha é aquilo que está no meu coração. Aquilo que Deus realmente olha é a essência da minha existência, porque Deus é. A única maneira de me relacionar com Ele é baseado naquilo que eu sou, e não naquilo que eu aparento ser, não naquilo que outros veem em mim de acordo com aquilo que eu demonstro com as minhas atitudes. Por isso mesmo, nenhum de nós pode julgar a ninguém, porque a aparência do que você vê em mim é só o que você vê,
Eu aqui pregando, eu aqui falando do Evangelho, eu aqui ou ali fazendo coisas que você vê que sejam boas, pode ser apenas máscara. E você me aplaude porque você vê um bom homem. Mas e Deus que vê o coração? O que é que Ele vê? Ele não se importa com a aparência do que eu demonstro ser. Ainda que sejam coisas ruins, porque Ele conhece o meu coração. Ele conhece a minha história. Ele conhece os meus dilemas. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele conhece aquele amontoado de experiências, às vezes muito ruins, traumáticas, complexas, difíceis de qualquer terapeuta, psiquiatra entender, muito menos eu, mas que ele entende completamente. Então ele sabe que todos aqueles atos equivocados, errados, são apenas fruto de uma existência machucada, maltratada, traumatizada, e que não dizem nada para Ele quanto a me aceitar. E se eu erro, Ele só faz uma coisa: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aí eu erro de novo, e Ele diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele sempre dirá: nem eu te condeno, porque Ele conhece meu coração. Ele sabe o que é que vai aqui. Ele sabe de todas as hipocrisias e mentiras daqueles que aparentam ser algo que não são. E o que se espera desses é que eles sejam aquilo que de fato são, em espírito, aquilo que eu sou em essência, não aquilo que eu faço ou deixo de fazer, nem onde eu faço ou deixo de fazer. Voltando atrás na experiência da mulher samaritana, voltando item por item aqui da conversa dela com Jesus, a última, antes dele dizer isso, a mulher disse a ele: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Onde é o lugar de adorar? É adorar no Monte Gerizim ou é em Jerusalém? Vocês dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é nesse monte. As pessoas estão procurando lugares para que eles representem a presença de Deus e sejam portadores de bênção de Deus. As pessoas acham que elas têm que fazer determinadas coisas, e essas determinadas coisas vão fazer com que eu seja agradável a Deus. Orar muito para ser agradável a Deus. Ir aos cultos, aos templos, às reuniões, porque se eu for, eu serei agradável a Deus, porque ali é um portador de bênção. Tudo aquilo que é exterior, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é visível, não pode ser portador de bênção em relação ao Deus que é Espírito. Tudo aquilo que é criado não pode servir de conexão entre eu e Deus. Não à toa Jesus diz: quando você quiser falar com o Pai que te vê em secreto, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai que te vê em secreto. O que tem ali para ser mediador entre você e Ele? Qual é a imagem que tem ali? Qual é o local? Qual é o sagrado do lugar? Qual é a liturgia? Qual é o rito para fazer com que você seja recebido e aceito diante de Deus? Nenhum. É só você e Deus. Só você e Ele, em espírito, é o seu ser, diante daquele que te conhece. Sabe por que nós olhamos muito as aparências das pessoas? É porque nós nos apresentamos sempre com aparências. É normal, é comum, é a nossa proteção.
Já pensou se a gente fosse se apresentar a todo mundo do jeito que nós realmente somos? Que desgraça seria! Já pensou se nós aqui resolvêssemos, só apenas alguns de nós, começar a falar das coisas que você realizou, pensou, desejou durante essa semana? As mentiras, as loucuras, os desejos e todas as doideiras que por acaso você e eu tenhamos feito durante essa semana. Não dá. A gente consegue viver de máscara e de aparência uns com os outros, e é uma proteção. Como é que você faz diante de Deus que não tem como se esconder? Entra no teu quarto, fecha a porta. Agora é você e Ele. É o seu ser, quem você é, com aquele que é. É você, mesmo que não entenda tudo que há em seu ser, com aquele que te desnuda por inteiro. Ou nós entendemos que a relação com Deus só se dá nesse nível, ou a nossa relação com Deus será empobrecida pelas coisas visíveis, pela religião, pelos ritos, pelas presenças, pelos compromissos, pelos dízimos, pelos louvores e por tudo mais que nós achamos que visível e palpável nos recomende a Deus. Nem neste monte, nem no outro monte, não há rito, não há lugar, não há nada que possa realmente ser portador de bênção diante de Deus. Mas não é só em espírito, é também em verdade. Em espírito e em verdade. Deus não tem problema nenhum com a tua verdade, por mais horrorosa que ela seja. Ele só tem problema com a sua tentativa de esconder isso dele, porque isso revela o seu ser. Está muito feia a sua situação? Não tem problema. Tu acha mesmo que Deus fica escandalizado? Você acha mesmo que Deus por acaso vai fechar o rosto e caraca, esse cara não quer nem ver? Não. Ele só espera da gente verdade. Não minta, não se esconda, não faça papel, não queira ser o que você não é diante de Deus. Apenas seja você. Não use meias palavras, não use de subterfúgios. Em espírito e em verdade, sem nada visível, palpável, exterior, para que você possa fazer a fim de que ele se agrade de você. Isso não existe. É você, o seu ser, a sua essência, e que isso seja em verdade plena, completa, sem nenhum tipo de engano e de enrolação. A verdade da falta de fé é a maior fé que alguém pode dizer para ele: ajuda-me na minha falta de fé. Quem diante de Cristo diz isso, na sinceridade e verdade do coração, ajuda-me na minha falta de fé, não sabe, mas essa é a maior da fé que um de nós pode ter. A verdade da falta de fé. Essa verdade exposta diante daquele que me conhece, ele sabe o que fazer comigo. Olha essa mulher samaritana, olha como que Jesus trata dela. Diz aqui, Jesus fala no verso 16, ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Você tem 5, teve 5.
o que você tem não é o seu. Apenas fato, sem julgamento. E aquele que você tem agora não é o teu. E que diferença faz para Jesus que ela tenha tido 5 maridos? Nenhuma. E que diferença faz que aquele com quem ela estava não era mais o marido dela? Nenhuma. Nenhuma diferença. Ele só trata com a verdade. E na verdade, o mais odiando pecador é amado, é aceito, é perdoado. Mas na mentira, no esconder a realidade daquilo que ele já sabe, é querer enganar aquele que não pode ser enganado por nenhum de nós. Por isso que nós não podemos sair condenando a ninguém que tenha 5 maridos, ou 10 maridos, ou 20 maridos. Por isso não podemos sair condenando aqueles que vivem as vidas que no nosso olhar são as mais horríveis que se possa ter. Quem é você? Quem sou eu para fazer isso? Por acaso seria Deus alguém que vai nos avaliar e nos receber e nos aceitar baseado naquilo que eu sou como modelo e padrão de vida para os outros, de acertos, de grandeza, de honestidade, de uma vida reta, de uma vida que poderia ser seguida pelos outros? Seria o caso de Deus olhar para um padrão humano para que ele pudesse ser seguido? Nunca. Ora, se é em verdade, é na verdade do meu coração, é a verdade da minha vida, e é em espírito, a essência do meu ser, em relação com o Deus que é, essa é uma relação que não pode ser reproduzida. A minha relação com Deus é a minha relação com Deus, não é a sua, e nunca será. Eu não posso pegar as minhas experiências com Deus e padronizá-la para dizer, é assim que se relaciona com Deus. Porque Deus não está preocupado com isso. Porque cada um é um. Cada história é uma história. Cada situação é uma situação. E portanto, Ele não padroniza a fim de tratar com multidões. Ele trata com cada um pessoalmente. O que as igrejas fizeram foi criar um padrão. Alguém teve uma ideia, alguém creu de uma certa maneira, alguém teve uma determinada experiência, e baseado nessa experiência, ele reuniu outros à sua volta, expôs a sua experiência, o seu entendimento, e disse, é assim que é o entendimento a respeito de Deus. E dali se estabeleceu uma religião. E todos os que vêm têm que ser como eles, porque é o padrão da relação com Deus. É só você olhar cada grupo. Cada um pensa Deus de uma maneira, cada um entende Deus de uma maneira, cada um define Deus de uma maneira, ainda que ele não possa ser definido. Mas cada um pensa de uma maneira e impõe as suas regras, os seus ritos, os seus costumes, as suas teologias, as suas doutrinas, o seu modo de fazer aos demais, porque padronizaram a experiência com Deus, embora ela não possa ser jamais padronizada. Eu estive recentemente no Piauí e estava tendo festa da padroeira na cidade, e teve a Eucaristia, e não importa onde esteja, tem Eucaristia, eu estou participando. Eu estou participando porque eu não participo religiosamente, eu participo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E eu convidei as pessoas que estavam comigo para que vamos participar, e me disseram, não, a gente não pode. Tá, não pode? Não pode porque a gente não se confessou. Como assim? A minha relação com Deus é determinada pelas ordenanças
de uma instituição que determinou que, sem confessar os pecados a um terceiro, eu não posso participar da Eucaristia, que é o corpo, o sangue de Jesus, morto e entregue por mim, pela minha salvação, como alimento espiritual e participação no corpo dele. Que coisa! Mas é isso que nós fazemos. Nós elencamos alguns ritos, algumas coisas, para fazermos a fim de nos sentirmos bem em relação a Deus. Eu não estou legal hoje, vou cantar. Hoje eu não estou legal, vou orar. Eu preciso orar, porque tem alguma coisa errada, Deus. Ô Senhor, aí a minha oração não é a oração da comunhão, da gratidão, da alegria de estar falando com meu Pai que me ouve em secreto, de abrir meu coração, de abrir o meu ser para Ele. É uma barganha. Eu estou barganhando com Ele, para ver se Ele me ajuda, para ver se Ele me abençoa, para ver se eu me sinto melhor. Aí ora, nossa, como eu saí bem da oração. Até quando? Olha o que Jesus fala para essa mulher aqui. Ele diz assim para ela: Jesus respondeu: quem beber desta água, e ele disse isso por causa do que falou antes aqui no verso 11, disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Como é que você pode me dar dessa água se o poço é fundo e não tem como tirar? Beber dessa água da qual a mulher falava é o que está todo mundo fazendo, bebendo uma água religiosa, bebendo uma água de atos bons para agradar a Deus, bebendo uma água para saciar a sede de ser aceito por Ele, beber uma água que é tão somente a tentativa de ter uma vida mais agradável a Ele. E Jesus fala: quem bebe dessa água terá sede de novo. Nunca a alma é saciada. Se você ora para barganhar com Deus, jamais você se saciará da oração. Se você lê um livro a fim de que você possa ser agradável a Deus e dizer: eu preciso me aproximar mais de Deus, e o aproximar mais de Deus é ler, decorar, saber mais dele. Eu preciso saber mais, é aquela ânsia de agradar a Deus. Você nunca será saciado com essa água. Você sempre vai ter que voltar com aquela necessidade angustiante de um Deus que nunca se sacia, com todos os ritos e coisas boas que você faz para Ele. Agora Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der, esse jamais terá sede. Como que é isso? Em espírito e em verdade. É você indo a Ele, sabendo que não há nenhum mediador, não há um livro para ser aquele que vai fazer com que Ele olhe para você e você o entenda. Não, esse livro não faz entendê-lo. Ou é aqui, ou não é em lugar nenhum. No máximo aqui, você toma conhecimento do testemunho daqueles que andaram com Cristo, se alegra com o testemunho deles, vive feliz com aquilo que você aprendeu, mas você sabe que o que realiza a sua relação com Deus não é o livro, é a pessoa que habita em você. A água que eu lhe der, essa jorrará para a vida eterna, nunca mais terá sede. É Jesus habitando em nós, pela fé, em espírito. E quando eu me aproximo dele em verdade, aquilo que ele nos dá a beber jorra para a vida eterna. Aí você vai ver que tudo aquilo que você em verdade demonstrou para ele como maldade, como erro, como desvio, como fracasso, como perda, como derrota,
vai tudo encontrando o seu devido lugar na tua vida por obra do Espírito Santo em você. E como que se fosse algo, como de fato sendo algo sobrenatural, inexplicavelmente, a sua vida vai ganhando um novo colorido, uma nova percepção da existência, da realidade. Quando você menos espera, alguns desejos estão controlados. Quando você menos espera, a pulsão não lhe domina mais. Quando você menos espera, aquelas atitudes erradas que comumente você praticava vão sendo substituídas por outras melhores. E você vai percebendo que isso é obra de Jesus em você, sem explicação. Não há como você justificar, não há como você provar para outro, porque isso só acontece em você. O máximo que você consegue fazer é dar testemunho daquilo, e que quase ninguém entende. Agora essa mulher, depois de ter ouvido essas palavras de Jesus, aqui sobre a água que eu lhe der, jorrará para a vida eterna e nunca mais terá sede, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Aí Jesus então a expõe a verdade: vá, chame seu marido. É que eu disse, como é que se apropria dessa água? É pela verdade do ser diante dele. E quando essa verdade é exposta, e ela é confrontada com essa verdade diante dessa água viva, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Opa, peraí, por que a gente sempre faz isso? Exposta a verdade no nosso coração diante dele, a gente quer voltar correndo àquilo que é palpável, aquilo que é externo, aquilo que é visível, aquilo que eu possa pisar, tocar, para que a minha fé esteja sustentada. Eu vejo a beleza, a grandeza daquilo que Jesus representa pelo seu sacrifício na cruz, mas eu quero santos, eu quero imagens, eu quero ritos, eu quero um monte de coisa, porque é muito fácil a gente querer voltar às práticas elementares da relação com Deus. Essa mulher samaritana começa confrontando Jesus pelo fato dele ter falado com ela, por ser uma samaritana. Hoje nós não temos essas questões de judeus e samaritanos, mas temos muitas outras. Judeus não se davam com samaritanos. Samaritano não era povo de Deus, era uma mistura. Não eram aceitos como filhos de Deus, porque filhos de Deus somente nós, descendentes de Abraão, e que não nos contaminamos com outras nações, como era o caso dos samaritanos. E não é a mesma coisa hoje. Quantos evangélicos acham que o católico está no inferno por ser católico? Nós somos povo eleito, mas você, incrédulo e idólatra. Será mesmo? Será que Deus considera a agremiação de alguém para estabelecer essa relação pessoal e aceitar alguém como filho dele? Isso é muito pequenininho para um Deus que é. Um Deus que é não olha isso. Deus não toma conhecimento de católico, Deus não toma conhecimento de evangélico, Deus não toma conhecimento de espírita, de budista, de muçulmano, de islamista, nenhuma religião. Deus não considera ideologia partidária, política. Ele considera pessoas. Portanto, nenhum de nós deverá jamais estranhar que nós vejamos no céu espíritas, budistas, macumbeiros, católicos, evangélicos, petistas, bolsonaristas, não importa o que seja, hitleristas, pedófilos, prostitutas, ladrões. Nenhum de nós deve estranhar isso, porque Deus não olha para nós baseados nesses critérios. Não há samaritano para Jesus, não há judeu para Jesus,
Não há petista para Jesus, não há bolsonarista para Jesus, não há espírita, não há macumbeiro, não há católico, não há evangélico, não há nenhuma religião e nenhuma nomenclatura que diga respeito a Deus e que ele se importe com ela para dizer: todos os que são desse grupo são meus. Não tem. É só aquele que bebe da água da vida que é Jesus, e que ama como Jesus, que anda como Jesus. Esses são os que são dele, independentemente da compreensão que essa pessoa tenha de Deus. Pode ser até ateu. Aí você diz: que babaquice é essa, que baboseira é essa de dizer que um ateu vai para o céu? Vai, meu amigo. Tem ateu que crê em Deus mais do que um monte de diz que crê. Tem ateu que descreu do Deus da igreja e que mal sabe que crê em Deus muito mais do que um monte de gente que está dentro da igreja todo domingo. Por que você e eu temos que sair condenando pessoas ao inferno, baseado naquilo que eles dizem crer? Deixe que eles creem errado, porque isso não diz respeito a você nem a mim. Quando chegar lá, nós todos entenderemos. Eu fico pensando nas coisas que eu acredito. Quando chegar lá e que eu o vir como ele de fato é, e aí então se descortinará a realidade diante de mim, aí eu vou dizer: caraca, quanta bobeira que eu criei, né? Aí ele vai olhar para mim assim e vai dar uma risadinha: que bom que você está vendo que não era isso. Tem um monte de ateu que vai chegar lá e falar: caraca, olha, que eu achava que tu não era, e era, né? Pô, como é que... Olha, Deus não é dessa terra. Todas essas nomenclaturas, todas essas religiões, todas essas denominações são coisas humanas. Deus não entra nelas. Isso é problema teu, é problema meu. Quando chegar lá, a gente entende. Enquanto a gente não chegar lá, a gente vai tropeçando por aqui, acreditando num monte de idiotice. O cara acha que acreditar na doutrina da predestinação é essencial para que alguém possa entender e conhecer Deus. E aí ele vai chegar e descobrir que Deus não acreditava na predestinação. Aí o mundo dele cai porque Deus não é calvinista. Aliás, né? Toda religião acha que Deus assina embaixo daquilo que eles acreditam. O pentecostal acha que Deus é pentecostal. O calvinista acha que Deus é calvinista. O batista acha que Deus é batista. Cada um acha que Deus é aquilo que eles acreditam que Deus seja. Eles definem Deus. Eles descrevem Deus. Eles mostram como Deus pensa. Eles mostram como Deus age. Eles dizem o que Deus aceita e o que Deus não aceita. E Deus está dizendo: não tem nada a ver com isso. Eu olho para a gente, eu olho para o coração. E quem sabe quem eu aceito ou não sou só eu. E ninguém ouse separar o joio do trigo. Ninguém ouse querer dizer quem é joio e quem é trigo. Porque só eu sei quem é. E deixa que eu cuido disso. E quanto aos pecadores, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E aí essa mulher começa até a querer ensinar para Jesus, né? Por acaso você é melhor do que os nossos pais? É mais ou menos isso que as pessoas ficam fazendo. O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Essas intrigas, esses atritos de quem é maior. Você por acaso é maior? Você acha que você sabe mais do que eu? Você acha que você realmente entende quais são os caminhos de Deus? Eu sei quais são. E Deus olha para tudo isso e fala: tadinho, não sabe o que está falando. Como é a sua relação com Deus? Deus só se relaciona com aquilo que você é. O que você faz ou deixa de fazer são apenas manifestações exteriores daquilo que você está vivendo naquele momento. Podem servir para ajudar muitas pessoas,
pode servir para atrapalhar muita gente. Podem ser coisas muito boas e podem ser coisas muito ruins. Mas diante de Deus, Ele está olhando o teu coração. E ao final, Ele só te pergunta: você me ama? Só isso que Ele te pergunta: você me ama? Porque é só isso que Ele quer saber. Para concluir, você já parou para pensar como foi que Deus elaborou o plano para Ele se relacionar conosco? Eu estou falando sobre como nos relacionarmos com Ele. Qual foi o plano que Ele elaborou para se relacionar conosco? Não foi através de um livro. Não foi através de uma instituição religiosa que o representasse aqui na terra. Não. Jesus veio ao mundo, habitou entre nós, morreu na cruz em nosso lugar para nos dar a salvação e foi embora. E enviou o Espírito Santo. E como disse Jesus, que todo aquele que é nascido dele e é nascido do Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo poder do Espírito Santo. Esta foi a maneira que Deus criou para que em espírito nos relacionássemos com Ele. Não baseados em livros, não baseados em rituais, não baseados em religiões, não baseados em líderes, autoridades espirituais sobre nós, não baseados em nenhum tipo de regra do que fazer ou do que não fazer. Era tão somente pelo trabalho pessoal, íntimo do Espírito Santo, que sopra no coração de cada um e que continua varrendo o mundo da mesma maneira desde a época de Jesus. Nada mudou. É exatamente igual. É o Espírito soprando aonde Ele quer, soprando em quem Ele quer e soprando do jeito que Ele quer. E o que Jesus disse é: eu enviarei o Espírito, Ele mostrará para vocês o caminho, Ele habitará em vocês, Ele vai me revelar a vocês. Foi isso que Jesus falou, e é isso que acontece. Aquele que crê em Cristo recebe o Espírito. O Espírito trabalha no coração dessa pessoa. O Espírito trabalha pessoalmente. Não é padronizado para a multidão. É para cada um de vocês e para mim. E porque Ele conhece a mente de Deus, Ele sabe da nossa necessidade. Então Ele atua na tua vida só para você, na minha só para mim, e vai moldando, e revelando Cristo, e revelando Cristo, e revelando Cristo, sem Bíblia, sem igreja, sem líderes, sem nada. É a semente do Evangelho produzindo vida dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. Ele prometeu que seria assim e sempre foi assim. Pensem no Filipe com o eunuco. Ele pregou para o eunuco. O eunuco, lá em Atos, foi para a Etiópia. Com quem ele foi? Qual livro ele levou? Qual teologia ele aprendeu? Por que Filipe não disse para o eunuco: agora que você se converteu, volte comigo para Jerusalém, para a gente te ensinar. Volte com a gente para Jerusalém, para a gente te instruir sobre como é que vai ser, para que você possa ir para a Etiópia. Não, ele foi sozinho com Cristo no coração. Cristo no coração é a semente do Evangelho. A semente do Evangelho produz o quê? Evangelho. Pelo poder de quem? Da igreja? Não, do Espírito Santo. Foi assim que Deus fez, porque Deus é Espírito e Ele age por aquilo que é superior a qualquer coisa humana. E tudo que veio para trás no Velho Testamento, o templo, os ritos, os sacrifícios, as festas e tudo mais, no Novo Testamento se diz que era apenas modelo, era apenas um tipo, era apenas para exemplificar, era apenas para tipificar algo superior. A palavra
me habita. A palavra que me habita produz vida. E eu não tenho sede mais, porque eu bebi da água viva e nunca mais terei sede. Portanto, tudo aquilo que é visível, palpável, eu uso para o meu bem. Eu uso pelo privilégio de ter um monte de coisas boas, como por exemplo, me encontrar com vocês, a gente se abraçar, a gente cantar, a gente louvar, a gente estudar o Evangelho, mas não é isso que define a minha relação com Ele. O que define a minha relação com Ele não é o que está acontecendo agora aqui. Aqui é um privilégio de compartilhar o Evangelho, de cantar juntos louvores a Deus, e de me edificar e ser edificado pelo Evangelho. A Bíblia, ela é apenas o privilégio de ler o testemunho dos meus irmãos do passado, de ver aqui o registro do Evangelho, mas o Evangelho não é o que está aqui, o Evangelho é o que está aqui, e que é para mim, não é para outro, e eu prego para o outro, testemunhando aquilo que é em mim, sem querer fazer que ele seja como eu. Deixe-o seguir o caminho dele, no tempo dele, na história dele, com as convicções dele. O que te importa se ele crer diferente de você? O que te importa se depois de ter acolhido o Evangelho em seu coração, ele resolver seguir caminhos que você acha que não é o melhor caminho? Deixe-o com Deus, porque Deus saberá o que fazer. E agora, de verdade, para concluir, só um texto, sem comentar demais, que é o seguinte: Isaías 40, o finalzinho. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Deus dos exércitos, esse Deus indefinível, incomparável, esse Deus que é Senhor de tudo que foi criado, onde o planeta Terra é só um pozinho de areia no todo que Ele criou, esse Deus se importa conosco. Ele se importa com cada um de nós e faz a vida ser a beleza que ela tem para ser. Aí eu volto àquela pergunta inicial: Deus está feliz com você hoje? Você já parou para pensar que a coisa mais bela que existe nesse planeta não é a criação, a natureza, as aves, os peixes, os mares, que é exuberante, é extraordinário? Não, não é. É essa criança aqui, ó. É você, eu. Não há nada mais extraordinário do que o ser humano. Eu tenho 2 filhos e eu fico todo orgulhoso deles, mesmo quando eles fazem porcaria. É claro que Deus está feliz comigo hoje, porque a felicidade de Deus comigo não tem nada a ver o quanto eu acertei ou o quanto eu errei. Tem a ver com o fato que Ele me ama. Sabe por quê? Ele é meu Pai. Ele olha para mim e fala: ali está a minha obra-prima. Ali está a minha obra-prima. É claro que ele olha e fala: que legal, né? E viu Deus tudo o que ele tinha feito, e viu que era
muito bom. E ele passou, entre aspas, um dia inteiro só contemplando. Aí ele veio olhar assim para ela assim e falar: pô, ficou legal aquilo, né? Pô, aquele negócio ficou bom. Quando Deus vê Toninho tocar, Deus fica feliz pra caramba. Quando Deus vê Pelé jogar bola, eu acho que ele parava para assistir. Ele vinha anjo conversar: não, dá um tempo, meu amigo, o Pelé tá jogando, dá licença. Olha meu filho jogando bola, aquele menino é bom pra caramba. Aí ele olha pro Neymar e fala: putz. Mas Deus, ele se alegra com a gente, Deus tem prazer na gente. Deus vê uma menininha bonita dessa e ele fala assim: nossa, que coisa linda. E ele fica feliz, Deus é feliz com a gente, e principalmente quando ele olha para nós a partir de Jesus, porque ele não está vendo o que você é agora, porque para Deus esse momento não existe. Ele está vendo você aquilo que ele criou você para ser, não com essas fragilidades que você e eu temos hoje. Eu, neste momento, estou diante de Deus, assentado na glória, e por isso ele só se alegra comigo. Eu posso ir tropeçando, mas ele só fica olhando assim e fala: já já ele chega aqui, aí está tudo certo. Vamos cantar, gente? O que vai ser?